Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos estudos sobre o livro Educação Espírita, da Heloísa Pires. Hoje, para falarmos do capítulo 6, que é o professor espírita. Então, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos e que ele se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, para que a gente possa iniciar o nosso estudo, né, a Heloísa Pires, então, falando sobre o professor espírita. E o que é ser professor, né? Quer dizer, qual é a expectativa que existe em torno do ser professor? Então, ser professor está intimamente relacionado com a capacidade de transmitir conhecimento, né? Essa é a ideia que normalmente se faz sobre o conceito de professor. Professor é aquele que transmite conhecimentos. A palavra professor, né, ela é um pouco mais, ela envolve uma amplitude maior nessa definição. Professor não é simplesmente aquele que transmite conhecimentos, né? Porque é preciso fazer uma diferenciação, então, de professor e de instrutor. A ideia de instrutor está intimamente ligada a essa ideia de instruir, e instruir está intimamente relacionado, né? A palavra instrução, o ato de instruir, está intimamente ligado com a ideia de pegar o que está fora e pôr para dentro, né? Né? Que é esse movimento de pegar o fora. E, por exemplo, quando você fala interiorizar, né, o esse prefixo está relacionado com a ideia de colocar para dentro do interior, né? Diferente de exteriorização, o ex é de pôr o que está dentro para fora, e o está relacionado com o fora para dentro. Então, a ideia da instrução é o de fato de trazer informações externas e colocar para dentro do indivíduo, né, para o indivíduo interiorizar. Essa perspectiva passa da ideia de que o aluno é uma tábula rasa, que o aluno ele não traz nada, o aluno é um apagado. A palavra aluno vem dessa perspectiva, né? A negação, lunus, luz. Aluno, aquele que não tem luz, aquele que é apagado, aquele que não traz nada e que, portanto, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser instruído, ele precisa ser, de alguma forma, contemplado com o conhecimento que é proveniente de um processo externo a ele. E quem faz esse processo de interiorização do conhecimento para o indivíduo que é apagado, para o indivíduo que é aluno, é o professor, né? Mas aí entendido como um instrutor, professor sendo entendido como instrutor. Bem, na perspectiva mais ampla da palavra professor, professor é aquele que professa, né? E professar está relacionado com o fato de é aquele que defende, é aquele que aquele que professa o aluno, né? Professa é aquele que defende, é aquele que sai em defesa de, é aquele que diz em favor de alguma coisa, né? Então, um ato de professar, né? O ato de defender, o ato de se colocar ao lado de, né? Então, o professor é aquele que professa o conhecimento em benefício
do aluno. Diferente do cientista, por exemplo, que tem a perspectiva de professar o conhecimento pelo conhecimento, pela construção do conhecimento, pela busca da verdade, né? Pelo amor à verdade, diferente do professor. O professor, ele ama não só a verdade, mas ele ama o aluno e usa a verdade do conhecimento para libertá-lo, né? Então, tem uma outra perspectiva, né? Perceba que na primeira definição do professor enquanto instrutor, o aluno é colocado numa perspectiva de não conhecer nada, de não saber nada, enquanto que na segunda percepção, o professor deve professar o conhecimento para beneficiar o aluno, para trazer algo a mais para o aluno, né? E nessa perspectiva, o professor, ele é necessariamente um educador, né? E aí, quando você pega a origem da palavra educador, você vai para o latim ex ducere, né? Educação vem de ex ducere. Ducere significa conduzir, tá conduzindo. E ex é esse prefixo que está relacionado com a ideia de dentro para fora, uma exteriorização, né? Então, quando você fala exportar, quando você fala em exteriorizar, né? Então você está colocando algo que está dentro e põe para fora. Então, agora, educação, conduzir de dentro para fora. Diferente do processo de instrução, que é conduzir de fora para dentro, né? Enquanto que a instrução parte do pressuposto que o aluno não tem nada dentro e é preciso colocar algo dentro dele, partindo da ideia de que o aluno ele é um desprovido, partindo da ideia de que o aluno ele é alguém sem conteúdo algum, o professor, diferente do instrutor, aquele que promove a educação, é o indivíduo que conhece muito bem o aluno. Então, ele defende o aluno, ele professa o aluno. Ele é aquele que, e para professar, né, para defender o aluno, para estar ao lado dele, é preciso conhecê-lo muito profundamente. E ao conhecer o educando de maneira profunda, ele sabe quais são os potenciais desse aluno, ele sabe quais são os princípios fundamentais desse aluno, os valores importantes desse aluno. E ao conhecer os valores importantes desse aluno, ele os coloca para fora, ele os ajuda a desenvolver, ele conduz essa capacidade do aluno para fora, ele desenvolve potencialidades. Então, diferente da ideia de instrução, o educar, né, é diferente. Diferente da ideia de instrutor, o professor é aquele que acredita no aluno, ele acredita que existam potenciais, e ele não só acredita, como ele conhece quais são esses potenciais e trabalha no desenvolvimento desses potenciais. O instrutor é aquele que define regras, define metas. Então, ele vai lá e define, olha, a minha meta de ensino é essa. Os alunos devem chegar aqui abaixo, né? Devem chegar aqui abaixo, e eu defino aqui como meta. É um aluno de tal ano, um aluno de 5º ano, de 6º ano, de 8º ano, de 9º ano, de ensino médio, de universidade. Enfim, o aluno é esse. Mas como é o curso de universidade, o nível é um pouco superior. E aí, o que eu faço? Eu desenvolvo atividades para fazer com que o aluno, então, aprenda conhecimento e suba esse patamar, esse nível, né? E não importa se o aluno se desenvolveu ou não. O que importa para o instrutor é saber se o indivíduo ultrapassou aquele limite estabelecido por ele. Então, perceba que um instrutor, ele define um parâmetro, ele define um nível, né? Se o aluno estava aqui embaixo e andou muito, mas não atingiu esse nível, o instrutor diz, olha, você está reprovado. Porque o instrutor, ele não olha para dentro do aluno. Ele não olha ele não admite que o aluno tem alguma coisa. E ele não se importa se o aluno desenvolveu ou não esses potenciais. O aluno, o professor o instrutor é aquele indivíduo que vê se o indivíduo atingiu aquele objetivo e
se acercou daqueles conteúdos que, teoricamente, ele deveria se acercar, ele devia atender, porque ele é um instrutor, ele é aquele indivíduo responsável pelo processo de interiorização desse conteúdo. Contudo, nós podemos perceber que o professor é diferente. Então, enquanto o instrutor reprovaria o aluno, né? Enquanto o instrutor reprovaria o aluno, que, apesar de estar aqui embaixo, caminhou todo esse potencial, apesar de não atingir o nível que ele estabeleceu, né? Mas ele conseguiu caminhar, ele conseguiu andar, mas ele não atingiu o nível que ele desejava, que ele queria. Então, o que acontece? Esse aluno está reprovado. Diferente do professor, que é aquele indivíduo que, se o aluno está aqui embaixo, né, e o aluno caminhou, como ele conhece o aluno, como ele entende o potencial do aluno, e ele percebeu o potencial do aluno, se o aluno se desenvolveu, o aluno pode não ter atingido os objetivos que ele planejou. Pode ser que o aluno não tenha atingido o nível que os outros demais alunos atingiram, mas ele percebeu um caminhar, ele percebeu um desenvolver, ele percebeu um desenvolvimento de potencial. Ele confiou nesse potencial, conheceu esse potencial e percebeu que esse potencial se desenvolveu, né? E ele levou isso em conta, ele levou isso em consideração. Então, essa é a diferença do professor para o instrutor. O instrutor é aquele que conhece o conteúdo, né? E ele vai repassar aquele conteúdo para o indivíduo. Não necessariamente ele precisa conhecer o indivíduo. Não necessariamente ele precisa saber quem é o ser humano. Ele não precisa... E detalhe, ele nem se preocupa em formar o ser humano, em trabalhar o ser humano. Ele vai lá e vai simplesmente se preocupar no processo de instrução. O professor não. O professor é aquele que tem a preocupação de desenvolver os potenciais do indivíduo, não pelo conhecimento em si, porque o conhecimento o indivíduo vai angariar durante a vida toda, né? Existem conhecimentos que ainda nem foram desenvolvidos e que vão se desenvolver, e que o aluno, com mais idade, talvez até depois do desencarne do professor, vai ter que aprender. Mas se ele aprendeu a desenvolver potenciais, se ele aprendeu a aprender, se ele aprendeu a pesquisar, se ele aprendeu a ler, se ele aprendeu a interpretar, se ele desenvolveu esses potenciais, ele vai aprender sozinho, ele vai agora aprender sem a ajuda de alguém. Não é isso? Ou ele vai buscar as ajudas, ele saberá quais são os caminhos para se desenvolver, mas ele precisa desenvolver esse potencial. Diferente do instrutor, que ele está preocupado tão simplesmente não com o desenvolvimento desses potenciais, mas ele está preocupado com um determinado conteúdo a ser desenvolvido, né, a ser atingido por esse aluno. Então, daí a diferença entre professor e instrutor. Então, perceba que o professor, nessa perspectiva, né, quando a gente pega, por exemplo, a definição de Sócrates, por exemplo, sobre o educador, o professor é aquele que é o parteiro das ideias, né? Sócrates definia a sua metodologia de ensino pelo nome de maêutica, né? E o que era a maêutica? A maêutica era o ato de fazer perguntas, era o ato de fazer parto de ideias, era o fato de fazer perguntas para extrair do indivíduo os potenciais que ele tinha. Quais são as suas ideias, quais são os seus pensamentos, né? Quais são os seus conceitos e quais eram os seus preconceitos, né? E através de perguntas, através de questionamentos, o professor, então, colocava em xeque determinadas convicções do indivíduo, né? O indivíduo, então, tinha determinadas convicções, tinha determinadas certezas baseadas nas suas crenças. E muitas das vezes essas crenças eram baseadas em preconceitos, em ideias furadas, em ideias que não tinham o menor sentido, né? E Sócrates, então, faziam as perguntas e mostrava as incoerências desse conhecimento que o indivíduo acreditava ser fenomenal, fundamental e perfeito, baseado nas suas crenças. Quando, né, Sócrates, então, ia para a ágora grega, a ágora era a praça, né, onde lá ficavam circulando
os gregos, né, ficava ali circulando os atenienses, ele então parava as pessoas na praça pública e começava a perguntar, e começava a conversar, e começava a levantar a opinião das pessoas. E as pessoas então iam dando as suas respostas, iam dando as suas convicções. Naquele momento, Sócrates dizia que quando as pessoas estão convictas de que tem a resposta, as pessoas não aprendem. A pessoa só aprende quando ela percebe que ela entra num processo de humildade. Ou seja, eu não sei, eu não conheço e desejo aprender. Quando ela se coloca nesse processo, ela vai querer aprender. A partir do momento em que ela não se coloca na condição de humildade, a partir do momento em que ela não acredita que detém o conhecimento e que precisa aprender, então ela está pronta para a questão da aprendizagem. Mas, enquanto ela tem a convicção, ela não para aprender, porque ela acha que ela tenha o conhecimento, porque ela acha que ela tem a resposta. E então, Sócrates dava a oportunidade para que as pessoas conhecessem as suas próprias opiniões, para que elas conhecessem de fato, né, aonde estava alicerçada a sua certeza, a sua convicção, a sua verdade. Olha, você acredita nisso por quê? Aonde está a sua convicção? Sua convicção é baseada em quê? Na opinião dos outros, na fala dos outros, nas tradições de por que as coisas sempre aconteceram, então tem que acontecer assim? Então, aonde que está a sua convicção, a sua certeza, o seu modo de agir? E quando a pessoa, então, ia dando a resposta, ela ia pensando e buscando os seus fundamentos. E quando a pessoa percebia que os seus fundamentos eram contrários aos seus valores, porque defendia o valor da honestidade, defendia o valor do princípio humano, defendia o valor como importante. Mas quando ia perceber nas suas convicções, nas suas opiniões, que essas questões estavam diferentes dos seus valores, que a base da sua ação, que a base da sua atitude era diferente dos seus valores, daquilo que ele mais prezava, então o indivíduo entrava em xeque. O indivíduo falou, nossa, então tem alguma coisa errada com a minha opinião, com a minha crença, com aquilo que eu achava que era a verdade. E aí, nesse ponto, o indivíduo, então, estava pronto para aprender. E aí, Sócrates, então, indicava leituras, indicava orientações, para que o indivíduo depois voltasse a conversar. E na conversa, Sócrates voltava com os questionamentos, né, com as suas dúvidas, até perceber que o saber do indivíduo estava no limite. E aí ele percebia que ele precisava fazer mais leituras, precisava fazer mais entendimento para desenvolver o seu potencial. E tudo isso com um objetivo simples. Sócrates dizia que o indivíduo tinha que olhar para dentro de si para descobrir quais eram os seus potenciais, porque Sócrates acreditava que essa vida é uma continuidade de uma vida anterior, de uma vida no mundo das ideias, que na verdade era um mundo espiritual. Então, lá no mundo das ideias, você ganha um determinado objetivo para viver. Lá no mundo das ideias, você ganha um determinado sentido para a sua própria vida. E quando você vive, você tem que relembrar esses compromissos, você tem que relembrar essas ideias e você colocar esse seu talento, esse seu potencial para fora, para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa que estava planejada desde o momento em que você nasceu, ou até mesmo antes do seu próprio nascimento. E, portanto, quando você vive a sua vida cumprindo a sua missão, e ao cumprir a sua missão, qual é a minha missão? Eu tenho que descobrir. Não é o professor que vai dizer para você, e não é a sociedade que vai dizer para você. É você próprio, respondendo às suas próprias questões, é que vai descobrir o sentido da sua vida, que vai descobrir o sentido da sua existência e por que você deve fazer coisas. É quando você olha para você e percebe os seus potenciais e percebe a sua capacidade e você fala, minha capacidade é para fazer essa função no mundo e eu vou contribuir a partir disso, porque essa é a minha missão e essa é a minha tarefa. Eu não vou desenvolver uma tarefa para ganhar dinheiro, eu não vou desenvolver uma tarefa para ser aplaudido, para ser reconhecido. Eu vou desenvolver uma tarefa porque essa é o meu potencial, porque esse é a minha missão, porque essa é a minha tarefa, mesmo que ela não seja necessariamente reconhecida. Né? Mas era assim que ele se fazia feliz, porque ele cumpria a sua missão, e é assim que, cumprindo a sua missão, ele contribuía com a coletividade.
mas era preciso que o indivíduo se descobrisse. Diferente da crítica que ele fazia aos indivíduos que pensavam que educação devia ser um processo de instrução, onde saber o que deve fazer, o que deve aprender, é um processo externo a ele. Ele deveria receber a informação do que deveria ser, da função que deveria ter, em função dos outros, né? E não descobrir os seus potenciais para pôr para fora. Não. O instrutor, ele acredita que o indivíduo não tem potencial algum, e é ele que estabelece esse processo. O instrutor é aquele que, de alguma forma, ele tem a visão e ele determina o que o indivíduo vai ser. Ele é o indivíduo que pega o externo e coloca o interno. Ele é o formador, porque o indivíduo não é formado, né? Ele é um quasímado, ele é um mal formado, ele não tem a formação. É o professor, é o instrutor, é a educação que vai dar formação ao indivíduo, né? Que vem de um processo externo, né? Então é um processo de imposição. Paulo Freire chamava isso de educação bancária, onde da mesma forma que num banco você faz depósitos, né? O aluno, você faz depósitos do conhecimento, o instrutor faz depósitos de conhecimento, porque o indivíduo não tem potencial nenhum, ele não tem conteúdo algum. Então, nesse caso, o que farei? Né? O que serei? Então, em função do julgamento desse indivíduo, que dá-lhe uma nota, você é nota 8, você é nota 7, você é nota 6. Então, você não nasceu para mandar, você nasceu para obedecer. Você não nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Então, o indivíduo já passa, desde muito pequeno, a viver sobre um processo quase que obsessivo, porque não é ele que descobre e desenvolve os seus potenciais, mas ele vive em função daquilo que dizem que ele é. Ele vive em função das expectativas, né? E se esse indivíduo não cumpre as expectativas, e não agrada a algumas pessoas, ele é taxado, ele é rotulado, né? Então, cabe ao instrutor pegar o aluno, observar o aluno, e em função do julgamento que faz do aluno, ele vai dando moldagem ao que é melhor fazer. Então, para a gente tentar entender o que eu estou dizendo, é como se a vida ou a sociedade, ela fosse uma espécie de um quebra-cabeças, né? Que tem aqueles formatos, né? Já viu? Tem aqueles buraquinhos, né? Aqueles com formatos diferentes. Então, você tem um buraquinho lá com o formato de um cilindro, você tem um buraquinho com o formato de um prisma, né? Uma espécie de uma pirâmide, né? Você tem lá um buraquinho com o formato de uma esfera, um buraquinho com o formato de um quadrado, né? Enfim, de um cubo, e aí você tem as peças, e você pega aquelas peças e encaixa. Então você dá aquelas peças para a criança, e a criança, olhando os buraquinhos e olhando o formato das coisas, ela encaixa. Então, a sociedade seria vista pelo instrutor como se a sociedade fosse esses encaixes. E os alunos seriam os blocos de encaixe. Só que esses blocos de encaixe que chegam ao instrutor, ele não chega com a perfeita forma. Ele chega um cilindro meio cônico. E a hora que ele pega o cilindro e tenta colocar no buraquinho certo, ele não encaixa. Então, o instrutor acredita que o aluno é um mal formado, é um quasímodo, é um imperfeito, né? E ele, então, é o indivíduo que olha e vai fazer o polimento necessário, né? Ele vai fazer o polimento necessário para poder encaixar o indivíduo na forma social. E para isso ele vai limando, ele vai ajustando, ele vai batendo, ele vai moldando o indivíduo para alterar a sua essência e, no processo de alteração, fazer com que ele se encaixe nos modelos que a sociedade estabelece. Né? Ora, e se a sociedade é que está errada? E se é necessário mudarmos os buracos e os lugares da sociedade? Não, nesse modelo não é possível, porque o instrutor, ele não é aquele que desenvolve potenciais para o indivíduo criar, fazer, transformar, revolucionar. Não.
o instrutor é aquele que pega algo que está pronto e coloca na cabeça do indivíduo. Portanto, ele não quer mudar a sociedade, ele não quer transformar a sociedade está posta. A questão é colocar o indivíduo para fazer a sociedade funcionar, e funcionar como sempre funcionou. Então, nessa perspectiva, o instrutor, ele não olha para o aluno, ele não se interessa para o aluno, ele olha para a forma e tenta ajustar o aluno para se encaixar. E quando o aluno se encaixa, e durante a sua luta de lixar, de limar, de ajustar e tal, quando o aluno se encaixa, tem formatura, porque o indivíduo se informou, se ajustou, se estruturou ali dentro. Mesmo que ele se ajuste apertado e que passe a vida toda dele apertado, né, sofrendo as compressões da sociedade, não tem problema, porque ele cumpre esse papel. Sócrates tinha uma visão diferente. Sócrates entendia que o processo de educação é um processo de construção da felicidade. Educa-se para a felicidade, educa-se para o indivíduo ser feliz. E como é que você torna um indivíduo feliz se você mete ele dentro de um lugar todo apertado, né, em que ele não pode se expandir, em que ele não pode ser ele próprio, em que ele tem que cumprir determinadas regras e normas que são previamente determinadas? Né? Então, esse não é o professor, esse é o instrutor. Então, professor é aquele indivíduo que acredita no potencial do aluno. E aí, quando se fala do professor espírita, o professor é aquele que bate o olho num aluno e não vê o aluno como um aluno, como um indivíduo encarnado que teve... Não, o professor que é espírita, ele sabe que o aluno tem várias encarnações. Ele sabe que o aluno traz tendências do passado, que já viveu determinadas experiências e que está encarnado naquela circunstância, naquela situação, momentaneamente. E que momentaneamente ele pode apresentar determinadas dificuldades, e momentaneamente ele pode ter determinadas limitações, mas ele traz dentro de si determinados valores, determinados aspectos que podem ser desenvolvidos, que precisam ser desenvolvidos, que são fundamentais que sejam desenvolvidos. Perceba uma relação entre a perspectiva socrática e a perspectiva do professor espírita. O indivíduo veio para ser feliz, mas ser feliz não é cumprir a felicidade estabelecida pelas regras e normas da sociedade, possuir, ter, mas ser aquele indivíduo que coloca para fora os seus potenciais, que usa os seus potenciais, que é criativo, que cria, que transforma, né? Que doa, mesmo que as pessoas não reconheçam, mas o indivíduo se reconhece, o indivíduo se dá valor, o indivíduo se completa por entender que aquele trabalho que ele realizou e que ele enxerga como elemento importante, ele conseguiu fazer. E ele conseguiu trazer, e ele conseguiu fazer aquilo ter algum efetivo fundamento. Né? Então, o indivíduo precisa ter essa noção, ele precisa ter essa perspectiva. E a sociedade, ela nem sempre consegue ter essa visão. Isso me lembra um pouco aquela história do vaso, né? Então, você tinha lá dois vasos, vamos chamar de vaso, né? Dois cântaros, né? Duas garrafas, né? E uma estava de barro, né? Duas garrafas de barro, dois cântaros de barro, um quebrado no fundo, trincado, e com furos, e o outro perfeito. E que as pessoas então iam lá no rio para pegar água e levar para casa, para a propriedade e tudo mais. E, obviamente, o cântaro perfeitinho, que não tinha furos e tudo mais, ele atendia o objetivo, né, de pegar água no rio e de chegar até a casa e de ter toda a quantidade de água. Enquanto que o cântaro quebrado, o cântaro que apresentava determinadas rachaduras e determinados buracos, ia derramando água pelo caminho, né? E quando chegava até a casa, tinha lá uma quantidade muito pequena de água, né? E não conseguia trazer toda a água que tinha sido coletada lá no rio. Um dia o cântaro de barro perfeito virou para o cântaro de barro imperfeito e disse assim: escuta, como é que você consegue sobreviver? Como é que você consegue ter forças para continuar existindo? Afinal, você não serve para absolutamente nada.
né? Diferente de mim, que trago alguma contribuição para o mundo, porque eu vou lá, pego a água, né? Eu sou utilizado para conter a água do rio até aqui e servir para dessedentar, né, as pessoas que estão aqui trabalhando, você não serve para nada, você desperdiça a água pelo caminho, você espalha a água pelo caminho, quando chega aqui, a quantidade de água que você traz é ínfima, né? Então, qual é o seu fundamento? Por que você, né, por que você continua vivo? Qual é o objetivo de vida? Como é que você se suporta, né? E de fato, o cântaro de barro furado fica chateado, fica entristecido, passa a não acreditar em si, né? E ele perde a vontade de viver, ele perde a vontade de exercer o seu papel. Até então que ele chega no dono da fazenda e pede para o dono da fazenda para que seja jogado no lixo, né? Porque ele não serve para absolutamente nada, né? E explica para o dono da fazenda, né, onde ele está lá, da residência onde ele serve, que ele derrama a água pelo caminho e que ele não serve para absolutamente nada. E que está desperdiçando o trabalho dos funcionários da fazenda, né? Porque os funcionários da fazenda, quando o utilizam, mais derramam água pelo caminho do que conseguem água para alimentar a fazenda. E o dono da fazenda disse o seguinte: eu não entendi o que você está falando, né? Você tem um papel extremamente importante, né? Quando eu te utilizo porque eu sei que você tem um papel extremamente importante, né? E quando eu te utilizo, não te utilizo para dessedentar as pessoas que estão aqui. Eu te utilizo exatamente para distribuir água pelo caminho. E o cântaro de barro furado não entendeu. Mas como assim? Você quer desperdiçar água pelo caminho? Ele falou, mas quem está dizendo que eu estou desperdiçando água? Ele falou, mas como não está desperdiçando? Né? Estamos perdendo água pelo caminho. E ele falou, você não prestou atenção no caminho que você tem percorrido. Né? Não, então vamos lá ver o caminho. E aí, quando ele volta para o caminho, ele vê o caminho florido, ele vê o caminho, né, digamos, repleto de um pasto verde e tudo mais, e ele fica encantado com o caminho, com a beleza que ele não tinha prestado atenção. E ele fala, se não fosse você derrubar a água pelo caminho, o caminho não seria irrigado, e sem essa irrigação, as flores e a grama não cresceria e nós não teríamos essa beleza que o caminho nos oferece. O outro vaso cumpre o papel de dessedentar as pessoas que trabalham na fazenda, mas você cumpre o papel de ajudar a florescer o caminho, de embelezar o caminho, de criar uma sustentabilidade para o caminho. Então, na verdade, o barro, né, e o vaso, então, se encheu de esperança para continuar desenvolvendo o seu papel. Então, essa é a diferença, né, do indivíduo que consegue enxergar o seu verdadeiro papel e daquele que é desacreditado, que perde a confiança. Então, o professor espírita é aquele que não faz pré-julgamentos externalizados, né? É aquele que não olha para trás e fala, e que não classifica, você é menos, você é mais, você tem melhor desempenho, você não tem, mas é aquele indivíduo que olha para dentro das pessoas, que percebe os potenciais e que não faz os julgamentos que a maioria das pessoas julgam, porque o professor é aquele com determinado, é o educador, é aquele indivíduo que consegue enxergar aquilo que a grande maioria das pessoas não é capaz de enxergar. Né, que é de enxergar dentro do ser humano e ver os potenciais que ele tem. Potenciais que às vezes nem o próprio educando sabe que possui, nem o próprio educando sabe que tem. Então ele consegue olhar para o educando, perceber os potenciais do educando, e mesmo esse educando sendo desvalorizado, né, porque não tem ou não apresenta aqueles aspectos que a sociedade está acostumado a valorizar, né, o professor é aquele que enxerga os potenciais que não são valorizados, mas que são fundamentais para a estrutura. Então, essa história do vaso ajuda a gente a entender isso. Quer dizer, o importante, qual é a função do vaso? A função do vaso
é conter água e trazer a água. Mas o fazendeiro viu um outro papel para aquele vaso. Ele percebeu que aquele vaso furado ajudava a distribuir a água pelo caminho, ajudava a irrigar. Então, o papel do vaso não era aquele que todo mundo achava que era o de trazer a água para a propriedade, mas era o, de fato, de distribuir, de irrigar a água pelo caminho, né? Então, tinha o seu papel, tinha a sua função, mas nem o vaso e nem as pessoas eram capazes de entender esse papel. E foi ele que percebeu isso e mostrou isso para o indivíduo. Esse é o professor. Né? Esse é o professor, esse é o papel do professor, é o professor que precisamos, é o professor que necessitamos, é o professor fundamental para a nossa sociedade. E o que nós normalmente temos são instrutores, são indivíduos que trazem determinados saberes, desenvolvem determinado tipo de cultura, né? Erudição, né? O indivíduo fica erudito com determinadas informações, mas o indivíduo não desenvolve potenciais humanos extremamente importantes. Há pouco tempo não, né? Já faz um certo tempo, nós somos, com essa quantidade, né, de informações que a gente tem, a gente perde até às vezes a noção do quando, né, do instante em que aconteceu. Mas a gente, por exemplo, teve a notícia daquele indivíduo, né, que estava saindo de uma festa, né, de um baile, em que bebeu, em que, né, se divertiu. Ele entrou num carro e dirigiu em alta velocidade e acabou atropelando um determinado indivíduo que saía da sua casa para trabalhar, né? E arrancou o braço, né? O braço foi parar para cima do capô do carro. O indivíduo não só não socorreu o indivíduo, como pegou o braço dele, jogou no córrego e fugiu do local. Depois se apresentou com um advogado e aquela coisa toda. E quando ele se apresentou com o advogado, foi descobrir que aquele indivíduo era um aluno do 5º ano do curso de psicologia da Universidade de São Paulo. Então, veja, é um indivíduo com formação acadêmica, é um indivíduo que fez a educação infantil, fez o ensino fundamental 1, fez o ensino fundamental 2, fez o ensino médio, fez cursinho, passou numa das melhores universidades, se não a melhor universidade do país, fez um curso concorrido, porque psicologia na Universidade de São Paulo é um curso concorrido, não é fácil passar no vestibular de psicologia, né? Então, mostrando que ele teve uma boa formação intelectual, né? Foi bem instruído, né? Fez os cursos, fez as disciplinas, foi bem aprovado, porque estava no último ano, né? Estava no 5º ano do curso de psicologia da Universidade de São Paulo. Contudo, foi capaz de fazer uma barbaridade daquela e de não ser humano, né? De não ter piedade, de não ter solidariedade, de não ter empatia, de não ter sensibilidade. E um homem que vai ser psicólogo, né? Um homem que vai ser responsável por ajudar o outro a resolver os seus problemas internos, os seus problemas emocionais, né? Sendo que ele próprio tem dificuldades com as suas questões mais humanas. Então perceba que foi instruído, mas não foi educado. Teve excelentes instrutores, mas talvez muito poucos professores. Então, o professor espírita é esse que encarna o verdadeiro sentido do ser professor, né? Daquele que não se preocupa tão simplesmente com a instrução. É claro que o professor tem que se preocupar com a instrução, mas mais fundamentalmente com a instrução para ajudar o estudante a desenvolver os seus potenciais, a colocar aquilo para fora, a se transformar num ser humano, a melhorar os seus valores, a sua capacidade de se humanizar, de sentir, de perceber, de lidar com as suas emoções, de lidar com os seus sentimentos, de lidar com o sentimento do outro, né? De saber trabalhar essas questões, né? E de lidar com os seus potenciais e usar os seus potenciais
não só para o seu bem-estar, mas para o bem-estar das pessoas que convivem com ele. Então, esse é o professor. E o professor espírita é aquele que enxerga isso com uma profundidade muito grande, não só porque enxerga os potenciais que foram construídos nessa vida e que podem ser construídos nessa vida, mas sabem que o indivíduo traz potenciais de vidas passadas. Então ele não se deixa levar pelos preconceitos da vida. O indivíduo que veio não sei da onde, que veio não sei... Não, um indivíduo que não tem educação, que não tem instrução, que não tem potencial, porque os pais não tiveram oportunidade, porque a vida não lhe deu oportunidade para ler, para estudar, para conhecer, para se informar. Então é um indivíduo tabula rasa, é um indivíduo que não traz nada, é um indivíduo que não constrói, não tem potencial. Então o meu papel é só colocar informação na cabeça dele. Não, o professor espírita é aquele que sabe que é aquele que por trás daqueles olhinhos, que por trás daquela carinha, existe um espírito. E que esse espírito tem história, que traz tendências boas e traz tendências más. Traz tendências positivas, mas traz também tendências negativas. E esse professor que conhece profundamente isso, né, procura, então, dentro das suas aulas, trabalhando conteúdos conceituais, trabalhando também a instrução, chamando a atenção de colocar para fora os aspectos positivos desse aluno e tentar não dar vazão ou limitar os aspectos negativos que esse indivíduo tem. Então, o estímulo aos aspectos positivos e a limitação das tendências negativas, de não dar asas aos aspectos negativos e ajudar o indivíduo, então, a não permitir a eleição desses aspectos negativos quando os problemas surgem, é elemento fundamental, né? Então, esse é ser, então, o professor espírita, né? Então, ser professor, ser espírita e juntar tudo isso no exercício da sua profissão, no exercício de olhar para aquele indivíduo e não esperar daquele indivíduo uma resposta, um comportamento que é estabelecido, que é determinado por uma sociedade materialista, por uma sociedade que quer resultados imediatos, mas de olhar para aquele indivíduo e perceber que ele tem uma história e que ele encarnou com um determinado objetivo e que esse objetivo precisa ser considerado não só na própria família, como também como também na escola. Algumas vezes a gente ouve algumas frases e que de tanto ser ditas, a gente começa a acreditar como sendo verdadeiras. Que a escola, ela não tem o papel de educar. Quem educa é a família, quem educa são os pais, e que a escola, ela tem o objetivo apenas de instruir, né? E que para que a escola seja uma extensão do lar, é preciso que o lar seja a primeira escola. Bom, isso são frases bonitas e frases que efetivamente dizem respeito a uma idealização, mas não é assim que funciona, né? Nós somos um país pobre, um país... Talvez pobre não, né? O Brasil é um país rico, o Brasil é um país com muitas possibilidades, mas o Brasil é um país injusto, é um país que tem muitas riquezas, que tem muitos potenciais, mas que você vê grande parte da população brasileira carente, que não tem acesso né? Você tem grandes hospitais que fazem grandes trabalhos, né? Em termos de tratamento, em termos de cura, em termos de potenciais, por conta da instrumentação, e você tem hospitais sem as mesmas condições, né, que serve a grande maioria da população, e grandes hospitais com muito potencial que atende pequena parte da população, né? E você percebe também escolas, né, escolas de grande potencial, de grandes professores, de grandes estruturas, que atendem uma parcela pequena da população, e você tem aí escolas que carecem de laboratórios, que carecem de instrumentos, que carecem de recursos, mas que atendem a grande maioria da população, né? Então você percebe crianças que chegam à escola carentes porque nem em casa não receberam a formação, e não receberam a formação porque esses pais também não têm formação adequada, porque vêm de um histórico complicado.
Existem crianças que são matriculadas na escola pelo conselho tutelar. Por quê? Porque o pai está na cadeia, porque o pai está na Cracolândia, porque o pai está... E essa criança, ela veio e ela precisa de potencial. Então, se essa criança não for apoiada, não for estruturada, não for educada, não tiver alguém que lhe oriente, quem lhe orientará? Então, o professor, ele é mais do que simplesmente um instrutor. Ele acaba atendendo todas essas perspectivas, né, do indivíduo. Ele olha para o indivíduo, ele percebe as carências do indivíduo, ele percebe as suas necessidades emocionais, né, ele olha a sua história e ele traz grandes contribuições. Na história estão cheios, né, de indivíduos que, se não fosse o seu professor, eles seriam apagados, mas que tinham grandiosidade. Você pega Isaac Newton, por exemplo, que era uma criança com muitos problemas, é um ser humano que desde criança apresentava problemas de emocionais graves, né? Uma criança que mesmo antes de nascer, né, ele tinha perdido o pai, né? O pai morreu enquanto a mãe estava grávida dele, e a mãe se casa com um indivíduo, né? Que não o quer. Então, quando ele nasce, ele fica com os avós, porque a mãe se casa com outro indivíduo e ela vai viver a vida com esse outro indivíduo e diz: olha, eu quero uma mulher, mas eu não quero que ela traga filhos que não são meus, né? Eu quero ter meus filhos com ela, mas eu não quero essa criança. Então, a criança fica com os avós. Então, Newton já chega se sentindo rejeitado. Newton passa a ser educado, então, pelos avós, que eram pessoas de bastante idade, que, portanto, não tinham a mesma paciência, não tinham a mesma tolerância, não tinham a mesma energia, não tinham a mesma disposição para brincar, para conversar, para falar, para atender. Eram pessoas que precisavam de atendimento e não de dar atenção, né? Eram pessoas com muita dificuldade. Newton tem a sua juventude limitada, né, por uma pandemia que o faz ficar interno dentro da sua própria fazenda, sem ter relacionamento com as pessoas, por conta da pandemia, da peste negra, né, que assolou a Europa, em especial a Inglaterra, né? Então, ele era um indivíduo com dislexia, né, ele tinha dificuldade para escrever, para falar, e ele era um indivíduo que, por isso, né, ele era um indivíduo tímido, né? Mas o professor percebeu que, e ele era desacreditado, mas um professor percebeu que ele tinha muito potencial para o raciocínio, para matemática, para lógica, né, para física, né, e o incentivou nisso. E Newton, aos 18 anos de idade, ele concebe, né, a teoria da gravitação universal. Né? Ele concebe a teoria que explica não só a queda dos corpos, como explica a rotação dos planetas em torno do Sol, né? E consegue explicar até hoje, né, os fenômenos cosmológicos e tal que a gente estuda, e a base para a física, né? Newton, ele não só deu palpite nisso, como ele deu palpite na teoria de cores, ele falou sobre a luz, sobre a composição da luz, né? Ele falou, enfim, ele deu a base para a estruturação de várias áreas da física, daí dizer então que a física clássica é a física newtoniana, né? Agora a física moderna, né, com Einstein, com Bohr, com os cientistas mais modernos, né? Mas apesar de todos os cientistas fantásticos que nós tivemos depois de Newton e que, né, não configurou a física moderna, a física clássica que a gente aprende na escola é a chamada física newtoniana, é a física clássica, né, a mecânica de Newton, né, que explica a base, mesmo sendo mecânica, explica a concepção da eletricidade, né, a ideia de campo elétrico é baseada na ideia de campo gravitacional de Newton, né, então perceba que Newton tinha, né, o túmulo de Newton na Inglaterra, lá na Catedral de Westminster, né? Tem lá um túmulo dele e na escrita diz lá, né? O mundo era confuso, as coisas não estavam claras e Deus disse: faça-se Newton, e a descomplicação se fez, né? Então, mostrando, então, considerado então o grande gênio da humanidade de todos os tempos.
mas era um indivíduo que não acreditava em si, não tinha todo o potencial, e foi um professor que o ajudou a desenvolver todo esse potencial, e fundamentalmente acreditar, né, que foi basicamente acreditar em si, acreditar que tinha de fato esse potencial para colocar para fora, né? Então, percebam isso, né? Percebam a importância do papel de alguém que o conhece, que o orienta, né? E que não está se preocupando apenas em lhe trazer informações, mas trazer informações pertinentes, informações que podem pôr para fora determinados aspectos, determinados potenciais que o indivíduo já traz dentro de si e que precisa continuar se desenvolvendo, porque é a partir desses potenciais de desenvolvimento que o indivíduo vai conseguir vencer as suas imperfeições e galgar estágios evolutivos cada vez maiores, né? Então, basicamente, era isso, né, que a Heloísa Pires discute no capítulo, né, que trata sobre o professor espírita, no seu livro Educação Espírita. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para a compreensão desse capítulo, né, para que todos entendam esse capítulo, né, e que todos nós, né, possamos incorporar essas definições para que a gente seja, mesmo não exercendo a função de professor, mas sendo um professor para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas da gente, né, fazendo com que eles acreditem no seu potencial e coloquem o seu potencial para fora, não se preocupando apenas em informar, mas dar a informação que desenvolve potenciais estes que o auxiliam a fazer mais, fazer melhor, tá certo? Então, obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Em teu nome, em nome dos bons espíritos, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos.